Eu queria puxar desse último comentário aí do Fiuza sobre o que o presidente disse do voto dele, do antigo voto dele contra as privatizações. Nós podemos trazer algumas críticas a algumas decisões do presidente Jair Bolsonaro. Ele até comentou que ele não concorda com tudo que hoje o ministro Cássio Nunes ele profere ali no STF. Eu acho que é uma crítica que nós temos em relação a essa indicação, uma crítica construtiva. Talvez até por isso ele tenha pensado de uma maneira mais profunda em relação ao nome do André Mendonça, né, um nome mais aceito aí na direita no Brasil. E eu acho que ele mostra grandeza quando ele disse que ele cresceu, que ele mudou, que ele foi capaz de analisar, que ele já votou contra as privatizações, que ele ouviu o ministro Paulo Guedes e que hoje ele entende o valor e a importância das privatizações no nosso projeto de nação, no nosso projeto de país, e isso mostra exatamente uma grandeza que poucos políticos hoje no Brasil demonstram, né? Ele também fala sobre 2023, de quem vencer 2022, a eleição presidencial em 2023 indicará 2 nomes ao STF. E aí, Vitor, eu queria trazer uma pequena comparação com os Estados Unidos, que em 2016, muitas pessoas não gostavam do então candidato Donald Trump, mas entendiam que um voto no Donald Trump colocaria, no mínimo, 2 ministros na Suprema Corte norte-americana, 2 ministros conservadores e constitucionalistas, que teriam apenas a Constituição americana como o único norte possível. E foi exatamente o que aconteceu, né? São os chamados eleitores de one issue only, ou seja, um único assunto, um único ponto. E muitos votaram em Donald Trump exatamente por causa das indicações, e Donald Trump acabou indicando 3 ministros conservadores para a Suprema Corte, colocando a balança aí contra os progressistas, que adoram interpretar a Constituição de acordo com a cabeça deles, né? Nós temos, infelizmente, isso no STF, de acordo com o que a sociedade almeja, e nós sabemos que a letra fria da Constituição é que tem que ser seguida. Se querem alguma alteração na Constituição, que façam, então, essa alteração através das casas legislativas. Gostei muito também do presidente dizer sobre mais candidatos em 2022, acho que isso é um ponto interessante nessa corrida. Acho que quanto mais candidatos, mais o país vai saber para onde quer ir, para onde quer ser definido como nação, e aí a gente cai de novo no que nós temos falado aqui nas últimas semanas, que nós queremos ver Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Moro começar a dizer sobre os projetos de nação, principalmente o que hoje abala o país, que são essas inconstitucionalidades, né, do STF. O Sérgio Moro, como um ex-ministro, um ex-homem da lei, ainda peca, né, na falta de orientação e de clareza em relação a isso. E, obviamente, o presidente tocou num ponto muito importante dentro dessa pandemia, que é a liberdade, né? Liberdade de escolha, liberdade médica, liberdade de imprensa, e isso também tem que ser uma pauta para 2022. O questionamento até para os senadores e para os candidatos que estarão na cédula em 2022. Insegurança jurídica e liberdade. O que os senhores pensam sobre isso? E esse acho que foi um ponto alto também. E para finalizar, Vitor, em relação ao nome do André Mendonça, não custa a gente lembrar que quem está segurando essa bola até hoje, Davi Alcolumbre, a gente fala mais uma vez, estará nas cédulas em 2022 e terá que prestar contas à população do Amapá e ao Brasil.